Na obra O Último Dia de um Condenado, do escritor francês Victor Hugo, ele realiza uma ode contra a pena de morte, demonstrando que rechaçá-la é uma questão de princípio. Os princípios podem pertencer ao âmbito do direito, o âmbito da moral ou da ética. Nossa Constituição é recheada de princípios e diversos autores possuem definições sobre os princípios jurídicos. Como se define um princípio? O que é um princípio jurídico? E de que modo a literatura pode nos ajudar nessa definição? Essa e outras questões nós vamos debater no programa de hoje, que trata exatamente do tema o que é um princípio. Fique com a gente porque o Direito e Literatura está começando agora. A partir de agora, você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. E o Direito e Literatura de hoje e sempre tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura e vai discutir hoje o que é um princípio. E para isso recebemos no estúdio Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, Henriette Caram, professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS e Francisco Borges Mota, promotor de Justiça, professor da Escola Superior do Ministério Público e nosso convidado especial de hoje. Sejam bem-vindos e quero começar pela Henriette, sobre que livro, a partir de que nós podemos tratar uma questão de princípio ou o que é um princípio. De princípio, antes de falar do livro, eu quero falar de 3 lançamentos recentes agora da Feira do Livro, de escritores jovens e que merecem ser lidos, né? A gente está sempre aqui incentivando a literatura. Livro de poesias, Rábula, do Douglas Secan, que já participou aqui do programa. Livro de contos, Antes e Depois do Tempo, do Guilherme Giuliani. E uma novela, Contemple a Aurora, do nosso querido... do nosso Dieter, produtor. Que é quem faz os roteiros do nosso programa aqui. Então, ficam as sugestões desses 3 livros, né, para aqueles leitores mais vorazes. Assim. Com relação ao programa de hoje, o que é princípio, eu trouxe o livro Antígona, Tragédia Antígona, de Sófocles, já conhecido, né? Antígona é uma das filhas de Édipo. Édipo tem 4 filhos com a sua mãe, 2 mulheres e 2 homens. E esses 2 homens, esses 2 irmãos, em vista das disputas pelo trono de Tebas, terminam entrando em guerra. Os 2 morrem durante essa luta e Creonte assume o poder e determina que aquele que era o invasor, que tinha se aliado à polis de Argos e estava invadindo Tebas, que este não poderia ter seu corpo sepultado. Isso tem um significado muito grave no universo grego, né? Não ser sepultado, ter o seu corpo insepulto, é não conseguir adentrar no Hades. Portanto, essa alma, digamos assim, ficaria perdida, né? É uma vergonha, é uma humilhação muito grande. Antígona, apesar da proibição, vai lá e enterra o seu irmão. Enterra a partir da ideia de que a lei, a justiça divina é superior às determinações, e aí o texto é bem preciso. A lei é divina, Creonte tem determinações, ele determina, não é uma lei, né? Normalmente, nós tomamos na leitura da peça o partido da Antígona. É justamente isso que eu vou questionar no programa de hoje, tentando estabelecer o que é uma diferença entre o sagrado de Antígona e o princípio de Creonte. Ou a linguagem privada de Antígona e a linguagem pública de Creonte, para usar o Wittgenstein. Antígona é fofa. Fofinha, né? Fofinha. Todo mundo gosta de Antígona. Como ela é fofinha e tal. O Brasil é fofo também, por isso.
O Francisco, depois, claro, esse é um introito para nós balizarmos e continuarmos a discussão. Francisco. Eu trouxe para discussão o mito de Sísifo, de Albert Camus. É uma história bastante conhecida, né? O Sísifo aprontou das suas, aprontou várias, desafiou a morte, desafiou os deuses e foi condenado ao inferno e a uma tarefa eterna e inútil, a de rolar uma pedra morro acima, para que essa pedra, quando atingisse o topo do morro, deslizasse morro abaixo a partir do seu próprio peso. É evidente que Camus trabalha, a partir dessa metáfora ou desse texto, a sua filosofia do absurdo, a inutilidade da vida humana, ou a falta de um sentido da vida humana, e é exatamente isso, quando falta a lógica, quando falta o sentido, você tem o absurdo. Isso foi usado também para tematizar a figura do proletariado, para se questionar a alienação, a partir do momento em que a tragédia ela só acontece para Sísifo a partir do momento que ele se dá conta da inutilidade da sua tarefa. Enquanto ele não se dá conta da sua tarefa, essa tarefa nem sequer é trágica. É uma discussão, em última análise, sobre... a questão da alienação, né? Então, claro. É uma discussão, em última análise, sobre o sentido da vida. E o que isso tem a ver com os princípios. Os princípios jurídicos têm, em Ronald Dworkin, um dos seus autores mais conhecidos. Assim, ele é conhecido por mais de uma razão, mas ele é muito conhecido no meio jurídico por ter dado um papel de destaque aos princípios especificamente jurídicos. E Dworkin trabalha com o que se chama de ascensão justificatória. Cada vez que ele procura explicar ou definir um determinado conceito, ele vai procurando uma justificativa mais abrangente, mais abrangente, mais abrangente, dirigida de algum modo à integridade. Depois Dworkin termina as suas especulações com a sua grande obra de encerramento. Não é o seu último livro, é o seu penúltimo, mas é a sua obra de enlace, de fechamento, de união dos fios de toda a sua trajetória, com uma discussão sobre o sentido da vida. Sobre o sentido da vida. E ele estabelece uma discussão um pouco paralela, mas de algum modo intercambiável com a reflexão filosófica que Camus propõe. Então, eu quero... Claro, isso é só uma introdução, mas depois eu quero tentar demonstrar de que modo nós podemos pensar em Sísifo rolando essa pedra por princípio. De que modo o jurista deve agir por princípio, ainda que ele não tenha, a partir disso, um resultado imediato. Ou seja, uma tese anticonsequencialista. Anticonsequencialista. Perfeito. Nosso Drayton. Eu vou trazer um não consequencialista também, a obra que eu trouxe... O próprio, né? É o próprio. Eu trouxe uma obra cujo título pode assustar o nosso telespectador. O título é Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de Immanuel Kant, que é um filósofo alemão, que nasceu em 1724 e morreu em 1804. E ele é uma espécie de balizador da filosofia. Nós temos grandes colunas da filosofia. Na Antiguidade temos Platão e Aristóteles. Na Idade Média temos Agostinho e Tomás de Aquino. Na Idade Moderna temos Kant e Hegel. E segundo um autor que foi traduzido ao português, que é Stegmüller, tudo o que acontece na filosofia contemporânea pode ser considerado como uma reação a Kant, ou continuidade ou negação do pensamento dele. E ele escreveu essa obra, que é uma obra magnífica. Ela é bem menor, essa é uma edição bilíngue. A tradução foi feita pelo nosso colega do Rio de Janeiro, Guido Almeida, uma tradução primorosa, por sinal. Nós costumamos criticar traduções, então vamos elogiar quando é possível elogiar. E aqui, Immanuel Kant vai defender uma moral que não é consequencialista, que é deontológica. O ser humano ele vai se orientar pelo dever. Então, apesar de ser bastante teórico em várias passagens do texto, Kant dá alguns exemplos. Eu vou apresentar um dos exemplos agora. Por favor. O exemplo é o seguinte: vamos supor, nosso amigo Lene Streck tem uma filha, é o caso, que já está adulta, mas imagina, Lene, se ela tivesse 5 anos e tu pedisses para ela buscar algo numa loja da esquina. Bom, tu darias uma nota de R$100 para ela, o produto custaria R$20, ela voltaria para casa com R$80. E a pergunta que se faz: por que a pessoa na loja deu o troco certo para tua filha? Tinha 5 anos, daria para ser enganada.
Por que dá o troco certo? Poderíamos pensar, por dever, ela está convicta de que tem que agir corretamente, ou poderia ser por algum interesse de não perder a clientela, caso o Lênin constatasse em casa que ela recebeu o troco errado, ou de repente porque a menina sabe que o pai dela é faixa preta, e aí poderia ter alguma consequência negativa caso ele não agisse corretamente. Então, qual é o motor, o que me move, a motivação do meu agir? Eu vou agir por princípio, por dever, ou eu vou agir conforme as conveniências, um motor, uma motivação externa, que pode ser o interesse, motivado pela reflexão ou pelo cálculo das consequências negativas oriundas do meu ilícito, vamos dizer assim. Claro que esse exemplo não se aplica ao Brasil. Esse aqui é um autor alemão, claro. Eu só de outro século. De outro século, só estou trazendo para um contexto diferente aqui agora. Não, perfeito. Não tem nada a ver mesmo com o Brasil. O interessante é que eu abri com o texto do Victor Hugo, né, que é Os Últimos Dias de um Condenado, que é uma ideia, que é uma tese interessante, que tem a ver exatamente porque o personagem de Victor Hugo age de forma deontológica, ele age por princípio e ele tem um dever, né? E essa questão, você falava do Francisco, do working, do hazardary, como é que é essa questão de agir, da obrigação de... Nessa mesma linha sim. Da discussão. O hazardary to, o sujeito tem um dever de fazer. E esse dever que do working sugere que os agentes do direito tenham é um dever, como falaste antes, não consequencialista. Justamente, não por acaso, por quê? Porque no centro da filosofia moral dworkiniana está Kant. Então, assim, se você, e isso aparece em Camus também, se você faz o bem para obter um resultado prático, para alimentar sua vaidade, para alimentar o seu ego, essa ação ela não tem valor moral. Uhum. Não basta você adotar a conduta entendida como correta, você deve adotá-la porque ela é a correta. E, no entanto, como também falaste, na vida pública, na vida política, na nossa realidade brasileira em específico, isso simplesmente não se vê. Você vê pessoas motivadas pelos seus próprios interesses contraditórios, e você vê substancialmente conflito. O que Dworkin diz nós devemos ter um lugar, uma instituição que faz uma promessa aos seus concidadãos, de que o seu caso, em algum momento, em algum lugar, vai ser tratado como uma questão de princípio, como aquilo que é certo ou que é errado. Então, se você tiver um direito, não interessa que o mundo pereça, você pode não ter esse direito. Pode ser uma questão difícil de se descobrir se você efetivamente tem aquele direito. Mas se você tem um direito, é uma questão de princípio que ele seja preservado. Essa é a promessa que o Estado faz aos seus concidadãos, às pessoas submetidas ao seu domínio, de que ele, Estado, vai agir de acordo com princípios, portanto, de maneira moralmente coerente. Esse é o seu dever. E isso faz com que também se possa dizer, portanto, que as decisões, no caso nós estamos falando de decidir e, portanto, mexer com a vida dos outros e com os direitos, isso quer dizer que eu não posso fazer raciocínios finalísticos, porque com isso os fins justificariam os meios. E o princípio é exatamente o modo de eu chegar a uma decisão e não simplesmente um argumento de segundo nível justificatório. Depois eu abro de novo com Henriette para nós continuarmos com a fofinha da Antígona e com o mal, entre aspas, Creonte. A gente já discutiu isso aqui, eu sou bem creontino. E depois a gente continua, o Direito e Literatura faz um intervalo deste belo tema, destes belos livros sobre o que é um princípio. Fique conosco por princípio. Logo voltamos.